Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira jornada de inteligência sistêmica, que nesta edição tem como tema Contribuições de Bert Hellinger e Humberto Maturana para a Educação, realizada pelo Departamento de Letras da Universidade Federal de Viçosa, na pessoa da senhora professora Hilda Simone, em parceria com o Instituto Nutrindo a Vida, Soluções Sistêmicas e Valores Humanos, na pessoa da senhora Rosana Jota. Agradecemos aos nossos patrocinadores e apoiadores, Departamento de Letras da UFV, Instituto Nutrindo a Vida, Soluções Sistêmicas e Valores Humanos e curso de extensão em língua inglesa. Dando início ao evento, para compor a mesa de abertura, convidamos a senhora, chefe do Departamento de Letras, professora Joelma Santana Siqueira. A senhora, coordenadora do evento, professora Hilda Simone. A senhora, coordenadora do evento, Rosana Jota. A senhora professora do Departamento de Medicina e Enfermagem, doutora Flávia Diniz Valadares. Para dar início aos pronunciamentos, passamos a palavra para a senhora professora do Departamento de Medicina e Enfermagem, doutora Flávia Diniz Valadares. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Sei que todo mundo está cansado, dia cheio, né, e mais atividades, mas estou frisando que isso é um sinal, assim, de uma busca, né, importante para a vida e para a carreira de vocês, e que isso seguramente vai gerar bastante frutos, e eu espero que vocês estejam tão felizes quanto eu de estar aqui. Eu agradeço a presença de vocês e sou grata por estar aqui também. Agradeço o convite da Rosana, da Hilda, agradeço o espaço do Departamento de Letras que ofereceu o auditório, né? E vamos dar início aos nossos trabalhos, que senão eu vou começar a dar spoiler da palestra e não dá, né? Passamos a palavra para a senhora coordenadora do evento, Rosana Jota. Boa noite, sejam todos bem-vindos, os que já chegaram, os que ainda estão a caminho e os que vão assistir depois. Nós agradecemos, é um trabalho muito bonito, agradeço a chefe do departamento, que nos possibilitou estar aqui, a querida Hilda, a Flávia, a Lídia, todos que vão chegar, ao César que está aqui, ao nosso tradutor de Libras, a nossa como é que chama? Cerimonialista, essa coisa chique. Então, eu agradeço muito a todos, desejo que seja um ótimo trabalho hoje e amanhã, gente. É uma coisa prática, é uma coisa que tem a ver com o dia a dia, com a vida pessoal e com as questões que a gente enfrenta no dia a dia, e a gente vai estar aberto para perguntas, e a gente deseja que seja um momento de muita troca, um momento de cooperação, de compartilhamento de informações, conhecimentos e sabedorias pessoais. Então, muito obrigada a todos. Desejo que seja um sucesso para todos nós.
Passamos a palavra para a senhora coordenadora do evento, professora Hilda Simone. Boa noite, que bom ver vocês aqui presencialmente no auditório e também sabendo, sentindo aqui já no coração todos que estão online conosco nesse momento. Quero muito, muito agradecer a pessoa do Felipe, nosso colega aqui, servidor na universidade, que nos possibilita esse momento de transmissão online. Quero agradecer muito também a Rosana, temos sonhado e pensado nesse momento desde maio desse ano, quando começamos a ver os sinais de volta ao contexto presencial da universidade. Falei, então vamos fazer acontecer esse evento também presencialmente, né? Não só na construção dele online. Então, é um evento sonhado, desejado. Um primeiro momento pensamos em compartilhar apenas nossas experiências entre nós mesmos, né? Mas vimos a possibilidade de que isso chegue ao coração de vocês também, ao corpo de vocês também, esse conhecimento sistêmico e esse olhar bonito que nos vem da biologia, por Humberto Maturana, que nós vamos falar um pouquinho hoje, e também do Bert Helling. Acho que é um conhecimento muito importante para nós e acessível a cada um de nós. Então, agradeço muito a Joelma, nossa chefe aqui do departamento, por estar presente com a gente nesse momento, e por esse espaço, que é o meu espaço de trabalho, que nós vamos conversar um pouquinho sobre esses sistemas de trabalho hoje, né? Mas eu tenho muita gratidão por estar aqui também. Obrigada por fazer parceria conosco, a Flávia, do Departamento de Medicina. Então, é isso. Obrigada. Passamos a palavra para a senhora chefe do Departamento de Letras, professora Joelma Santana Siqueira. Boa noite. Eu gostaria de começar parabenizando a todos e todas que estão na equipe deste evento, organizando ele há bastante tempo, como Hilda falou. Queria também agradecer às pessoas que estão aqui presentes, ao Felipe, né, que já encerrou seu expediente e continua aqui conosco, contribuindo para que o evento alcance mais pessoas. E queria dizer que quando Hilda me falou do evento, eu não tinha os detalhes, mas quando ela falou que era um evento sobre ensino, né, que tinha a ver com educação, ensinar, e aquilo me encheu os olhos, porque nós estamos em um curso de licenciatura, nós estudamos muito para dar aula, mas às vezes a gente perde essa dimensão educativa do que a gente faz, e a gente fica muito conteudista, e para muito pouco para pensar nesse processo. Então, quando ela falou, eu comentei em sala de aula, eu tenho alguns alunos aqui, eu disse, é um evento importante, porque nós vamos falar sobre educação, sobre ensino, eu vou liberar vocês, eu vou estar lá. E ainda assim a gente vê que os alunos têm uma resistência, porque às vezes eles também estão educados nesse conteudismo, que se fosse uma coisa específica do conhecimento da área, daquela disciplina, aí parece que eles se sentem mais encorajados. Mas ainda bem que o evento vai ser gravado, vai estar disponível, nós poderemos voltar nele, usar nas nossas aulas, e isso é o bom da tecnologia, isso é alguma coisa boa do que a pandemia nos trouxe. Então, eu desejo que seja um excelente evento, eu estou muito feliz de estar aqui e poder aprender, né, outras coisas que não são só as questões do conteúdo da disciplina, das pesquisas que eu faço. Então, muito obrigada e bom evento para todos. Agradecemos às autoridades pelos pronunciamentos, pedindo-lhes que desfaçam a mesa e retornem a seus lugares na plateia. Para ministrar a palestra A Biologia do Conhecer e a Teoria dos Sistemas em Interface com a Sala de Aula, convidamos a professora Hilda Simone Henriques Coelho. A professora Hilda Simone
possui graduação em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado e doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado na Universidade de Brasília. Suas áreas de interesse e pesquisa são crenças sobre aprendizagem de línguas, emoções e experiências de estudantes e professores, formação inicial e continuada de professores e ensino de língua inglesa para escolas públicas. Novamente, boa noite. Então, nós vamos nos manter aqui bem próximos. Quero agradecer ao UPI pelos intérpretes que vieram. Nós acreditamos nesse sistema que se move não só aqui das nossas necessidades, mas também na continuidade, aqueles que vão assistir depois e que participam conosco também das nossas atividades agora, né? Então, a Libras também é uma língua muito importante para nós aqui no Departamento de Letras. Eu quero começar, então, trazendo um pouquinho para vocês, acho que vai passando, né? Um pouquinho daquilo que eu sou, de onde eu vim. Essa mamãe e esse papai são os meus, minha origem. Eu estou aí nessa barriguinha, muito feliz, tenho certeza, porque essa mamãe e esse papai tão elegantes, né, gente? Tenho certeza. E aí, esse é o meu papai, hoje, com 84 anos, é um professor de química, não posso dizer aposentado, porque continua fazendo suas extrapolias lá no quintal e na casa, em todo lugar que ele encontra, né? Então, esse é o Hilbert, o meu pai, e a minha mãe, Sidrônia, que se foi fisicamente há muito tempo, há quase uns 27 anos, mas também professora querida. Então, vocês estão vendo que da onde eu vim, né? Essa força de professores e também tiveram o seu lugar aqui na universidade. Então, nesse momento, eu, como a Ana Márcia já me apresentou, Hilda Simone, né? Henriques Coelho, eu venho então do Hilbert e da Sidrônia, um nome diferente, né? Nordestina. Muito queridos, uma mistura de um carioca e uma pernambucana. Tinha que dar coisa boa, né, gente? Eu acho, né? Então, vamos lá. Também quero trazer aqui nesse momento, faço questão disso, de honrar os meus professores e convido vocês a trazerem na lembrança aí de vocês, na memória, no coração de vocês, os seus primeiros professores ou aqueles professores que marcaram muito a sua história. Eu trago aqui no meu coração a dona Dalvinha, que é essa linda senhora. Na 4ª série, ela me deu aula e ficou muito marcado no meu coração, na minha vida, um desejo de ser professora, né? Quero trazer também esse professor, que é o José Mauro, quando eu estava fazendo o magistério, um professor de química, e que me deixou muito balançada, porque meus pais químicos queriam que eu fosse o quê? Cientista, química, né? E eu falei, ai, meu Deus, Zé Mauro, o que eu faço? Ah, você é boa aluna, né? Quem sabe você vai seguir os passos dos seus pais, né? E vamos ter uma bela química. Não foi bem assim que a história andou, né, gente? E aqui eu quero trazer também uma professora muito querida aqui do Departamento de Letras, que me deu aula e trago, assim, essa memória da Dona Ieda no coração. Lembro, quando penso no Departamento de Letras, de muitos professores, que quero honrá-los aqui e reconhecê-los como uns queridos. E a Dona Ieda vinha, gente, de bicicleta. Parava no PVA, estacionava a sua bicicletinha e subia com aquelas folhas, né, toda organizada para vir para dar aula para a gente de português, com muito ânimo. Então, nesse momento, eu trago no meu coração também a professora Ieda. Quero trazer, então, na trajetória que seguiu, a minha professora do doutorado, a professora Laura Micoli, um amor mesmo na minha vida e um acolhimento profundo para que a gente fizesse um estudo daquilo que vou conversar com vocês hoje.
E ainda, por último, então, nessa trajetória, honrando na figura deles, mas todos que me fizeram ser essa professora hoje aqui, me trouxeram aqui, eu quero trazer a professora Marinei, da UNB, foi onde eu fiz o último estudo de pós-doutorado, e quem me concedeu também um espaço grande para adentrar na pedagogia sistêmica, porque a gente trabalhava com a formação de professores na UNB, mas dava as escapadas para fazer a formação em pedagogia sistêmica lá em Brasília, com a professora Ellen Vieira, que não trouxe uma foto da Ellen aqui, depois que estava pensando nisso mais tarde, mas também trago no coração esse conhecimento sistêmico, primeiro que chegou para mim através dela, do Instituto Ellen Vieira. Então, vamos conversar um pouquinho mais, né? Quero trazer Humberto Maturana, que também fez parte dessa minha trajetória, né, do conhecimento. Humberto Maturana, um sobrenome mais conhecido como Humberto Maturana, mas Romessin tem esse final também, biólogo e filósofo, nascido em setembro de 1928, Santiago, Chile, e nós perdemos fisicamente o Humberto, não sei nem se posso dizer fisicamente, porque quando a gente lê as coisas do Humberto, parece que ele tá na gente, né? Tem um laço aqui forte. Em 2021, ano passado, foi assim um susto, mas ele se foi com mais de 90 anos, e eu tenho certeza que também fez a sua passagem em paz, né? Honramos o Humberto na sua educação, em todas as coisas que ele trouxe para nós. E aqui trazemos também os seus pais, né? A senhora Olga e o senhor, será que eu falo Rogélio? É isso? Estou perguntando aqui para quem sabe espanhol. E agradecemos porque chega até nós o Humberto. E como que eu cheguei até Humberto? Cheguei até Humberto Maturana no mestrado, lendo um trabalho que explicava um pouquinho sobre aquisição de linguagem e a aprendizagem de segunda língua, um belo trabalho do Rodrigo Aragão. E nesse trabalho ele falava desse olhar sistêmico da aprendizagem e como que a gente pode também reconhecer essa aprendizagem de línguas, mas de uma maneira física, de uma maneira que eu precise criar na sala de aula um ambiente para que as pessoas tenham o seu lugar ali e as pessoas consigam falar de si e a aprendizagem ser significativa. Então, isso não é uma novidade, né? A gente já escuta isso, quem é da área aí da formação de professores, quem está aqui, nossos alunos aqui também nos escutando e aqui presente, a gente sabe o quanto que é importante esse lugar do aluno, mas no olhar da biologia do conhecer, foi a primeira vez que eu vi isso lá no mestrado, eu falei, olha, tem uma coisa especial aí, quando se fala de sistemas e sala de aula. Depois estudei novamente, né, um pouquinho mais da biologia do conhecer, por ocasião do doutorado, de 2008 a 2011, quando eu pude trazer realmente essa perspectiva, esse olhar da biologia do conhecer para a sala de aula e para um grupo particular da formação continuada de professores, que nós tínhamos um projeto aqui na universidade, junto com a professora Ana Maria Barcelos, e esse projeto durou 10 anos. Então, nós nos constituímos um sistema de verdade, à luz da biologia do conhecer, dando esse lugar de inclusão e de ser como nós somos de fato, e não simplesmente um projeto de formação continuada, em que você ia aprender mais coisas e mais coisas, mas era para estar ali e fazer um compartilhamento. E esse projeto deu, né, numa tese, né, de doutorado, para mostrar a importância das emoções e a importância de todo esse construto da biologia do conhecer, que nós vamos trabalhar um pouquinho agora, né? Então, o que é a biologia do conhecer? Quando eu fiz o convite para alguns amigos e meus alunos, eles falaram assim, nunca ouvi falar. Aí eu falei, você tem todo o direito, né? Então, eu vou falar um pouquinho para você o que é a biologia do conhecer. É um modo de ver a fenomenologia dos seres vivos em geral e dos seres humanos em particular. Então, Maturana, ele trabalha não só no foco da pessoa humana, mas em todo o ser vivo, seu olhar de biólogo, né?
Não temos tempo hoje, mas eu vou deixar aqui, olha, a teoria da autopoiese, que ele trabalha, como ele faz isso ficar assim um pouco mais claro da pessoa que somos, o que nos constitui, não somente geneticamente, mas todo o nosso corpo, e como esse organismo, esse corpo, interage, porque ele é um sistema, vamos dizer assim, fechado, prontinho, né, que vai se adaptando, mas ele é um sistema que está vivo e vai no seu cotidiano também se modificando. Mas não, interessante, não queria falar muito da autopoiese, mas vou ter que falar, né? Interessante que não é apenas aquela questão da relação do nosso ser com o meio, mas o meio vai me influenciar como? A partir daquilo que sou, a partir daquilo que me constitui, da minha biologia. E assim o meio me influencia, né? Então, nós vamos falar um pouquinho, fazer uma reflexão sobre o conhecer, o conhecimento, né? A biologia do conhecer, ela é um estudo sobre o conhecer, né? Reflexão sobre a nossa experiência com os outros na linguagem, a reflexão sobre as relações humanas em geral e sobre a linguagem e a cognição em particular. No departamento, nós temos bons colegas, professores, professoras, que gostam dessa área do discurso, da cognição. Acho que esse é um ponto também que eu gostaria de trazer para o departamento, para depois a gente conversar e discutir um pouquinho esse olhar de como a linguagem vem. Até vou trazer um pouco mais para nós sobre a linguagem, dentro da biologia do conhecer. E aí, estabelecer também uma continuidade entre o biológico, o social ou cultural. Então, esse existir humano, né? Eu vou olhando aqui, então, se não passar, vocês me dão um toquezinho. A biologia do conhecer, Humberto Maturana, também ele traz uma coisa importante para nós, que é parar com essa dicotomia de razão e emoção. Então, ele traz algo sonhado por alguns filósofos aí anteriores, né, e até do nosso tempo, de unir e de dar valor e lugar à emoção. Então, o que somos? O que é o ser humano? Aí a gente fala assim, sou humano porque penso, né, porque raciocínio. Aí ele tem outra forma de olhar a pessoa humana. Então, eu vejo o ser humano porque existe nele ali um entrelaçamento do emocional com o racional, de uma forma que o torne aquela pessoa existindo num determinado ambiente. O racional se constitui o quê? Nas coerências operacionais dos sistemas argumentativos que construímos na linguagem para defender ou justificar nossas ações. E aí, nós vamos conversar ainda um pouquinho mais sobre emoção e sobre a razão, mas, assim, existe essa razão, mas o que é que Maturana defende para nós? Todo o nosso existir, todo o nosso argumento racional, ele está fundado em uma emoção. Então, dentro dessa emoção que eu estou sentindo, que não é um sentimento, né? Mas dentro dessa emoção, aquilo que está em mim e aquilo que eu quero viver em conjunto com o meu sistema, aí eu estabeleço os argumentos racionais. Então, acho que tem isso aqui em algum slide, mas adiantando, né? Todo o argumento racional, ele está antes dele veio uma questão emocional. Nós vamos trabalhar aí. Eu trouxe aqui, vou passar rapidinho, né? A evolução na linguagem, esse olhar de Maturana para a linguagem, achei importante trazer isso para a gente aqui da Letras, né? A história do cérebro humano está relacionada principalmente com a linguagem e no seu entrelaçamento com o emocionar. Eu vou fazer assim uma leitura mais rápida aqui das frases para vocês me acompanharem, mas depois eu quero, se vocês tiverem alguma questão, né, para a gente conversar. Então, a linguagem para Maturana, a gente iniciou esse processo, né, de linguagem dentro das nossas relações e das nossas interações. Aí que surge a linguagem. A linguagem não pode ter surgido na agressão, pois esta restringe a convivência.
ainda que uma vez na linguagem, ela possa ser usada na agressão, né? Então, a linguagem, ela surge nessa interação. E acho bonito quando ele fala, olha, coordenações consensuais de ações. É o meu agir coordenando no espaço onde eu estou, que me traz essa fala. Acho que é um parênteses aqui, né? É muito o que nós desejamos todo dia, né? Fazer essa linguagem dentro dos nossos sistemas, e acho que também é muito o que nós desejamos nesse momento que estamos vivendo no nosso Brasil, né? Então, acho bonito aqui essa explicação, olha. É na conservação de um modo de vida, caracterizado pelo compartilhar alimentos no prazer da convivência e no encontro sensual recorrente, no qual os machos e fêmeas convivem em torno da criação dos filhos, que pode dar-se e há de ser ter dado o modo de vida em coordenações consensuais e ações que constituem a linguagem. Eu acho interessante trazer isso aqui para o departamento, porque nós estudamos grandes autores aí da linguagem, mas nunca entramos nessa questão biológica da linguagem, né? Então, ele fala que a linguagem, né, ela serve de conservação do nosso modo de viver no meio em que estamos, e ela está entrelaçada nas nossas emoções. E por isso ele diz que a linguagem é um linguajar, que é a linguagem mais o nosso emocionar, ok? Tudo certinho aí? Estão acompanhando? Depois a Aninha me fala do tempo, tá? Então, vamos ver um pouco o que é importante aqui para mim em Maturana, que foi um trabalho também de tese, né? Olhar as emoções nesse viés biológico, e não nessa questão psicológica, psíquica, como a gente vê na maioria dos autores, né? Então, o que são as emoções? São diferentes domínios de ações possíveis nas pessoas e nos animais, e as distintas disposições corporais que os constituem e realizam. A gente sabe disso, né? Porque quando a gente fala assim, nossa, eu tô com frio na barriga, né? Nossa, eu tô suando aqui minha mão, ó, o que tá sentindo lá, né? Nossa, fiquei vermelho na hora que me chamou na sala de aula, que ia morrer, né? O que é esse vermelho que apareceu ali, né? Essas são as emoções. Então, não há ação humana sem uma emoção que a estabeleça como tal e a torne possível como ato. Acho importante a gente pensar nisso, até porque quando a gente fala de sistemas e a gente está em sala de aula, eu estou aqui com vocês agora, né? Falando rapidinho nessa apresentação, queria que a gente tivesse mais tempo para conversar, mas não há ação humana sem uma emoção que a estabeleça como tal e a torne possível como ato. Então, tudo que a gente passa no nosso relacionamento, seja, tá tudo ok, tá tudo bem, eu escuto a pessoa, mas às vezes, quando nos relacionamos e não tá tudo bem, mas eu nem paro para ouvir o que está acontecendo ali, né? O professor chegou, descarregou. Nossa senhora, né? Os alunos comentam. Hoje tá mal o negócio aí, né? Então, as nossas ações, elas têm esse fundamento de um emocionar, que o nosso convite aqui, nesse momento, é para que sejam escutadas. O que é esse emocionar que está aí nessa ação que eu estou vendo, né? Não é a razão que nos leva à ação, mas a emoção. Vou deixar essa frase sem explicar muito, né? Para vocês pensarem. Não é a razão que nos leva à ação, mas a emoção. Às vezes nós estamos num sistema que eu tenho regras e eu preciso obedecer essas regras, mas não é a razão que nos leva à ação, mas a emoção. Dificuldade no fazer, dificuldade no querer. A gente vê muito isso também na sala de aula, gente. Dizemos que queremos uma coisa, mas não queremos. Queremos outra. E o que é que a gente faz? A gente faz o que a gente quer mesmo. Ah, não deu tempo, né? Ah, dá mais uns dias para entregar esse trabalho. Ah, eu tentei, mas eu não consegui, né? Tentou, você fez o quê mesmo para você conseguir, né? Então, quando a gente fala das nossas emoções, é importante a gente também
perceber isso, né, no fazer e no querer. Conhecemos as emoções dos outros observando suas ações. Isso é claro para nós, né? Observando o espaço de existência efetiva em que esse ser humano se move. Então, a gente existe olhando, só que a minha pergunta, um pouco de provocação, é assim, o que a gente faz com isso que a gente está vendo? Né? A gente bota num saco, né, e continua dando conteúdo, ou continua falando mal, ou continua reforçando outras coisas. Né? O que a gente está fazendo com o emocionar dos outros que a gente está vendo? É a minha pergunta, né? Mas vamos lá mais um pouquinho, porque aí, nessa questão das emoções, Maturana chega com seus colaboradores a falar, olha, vamos falar da biologia do amor. O amor é a emoção que constitui o domínio de ações em que nossas interações recorrentes com o outro fazem do outro um legítimo outro. Eu acho interessante que ele frisa isso, né, nos escritos. Fazem do outro um legítimo outro na nossa convivência. Então, não é que eu me apaixono, né? Oh, que bom, não é que eu gosto. Inclusive, ele diz, não é nem que eu tolero. Lógico que eu amo meus alunos. Tolero tudo que eles fazem comigo, né? Tolero essas confusão toda que tem aqui na universidade, né? Isso está fora da emoção do amar. O amar não é tolerar. O amar é aceitar o outro como é e olhar a fundo ali o que é que está acontecendo naquelas ações, naquele emocionar, né? A emoção que torna possível a história da hominização é o amor. Nos livros de Maturana, nos escritos, né, a gente encontra bastante sobre esse existir humano. E é muito bonito a gente perceber, eu vou usar a palavra bonito, né? Lembro que a gente teve a oportunidade de falar isso para ele, né? Que ele não gosta que chama teoria, né? Que não sei, esse construto, essas concepções, né? Mas ele não gostava muito de teoria, que teoria é uma coisa que vai engessar, né? E a gente falava assim, nossa, que bonito, o amor é constitutivo da vida humana. Ele falou assim, gente, isso não é bonito, isso é verdade. Está no seu corpo, você veio com isso. Você veio para acolher o outro, você não veio para brigar. Isso não é bonito, isso é do seu corpo. Toda vez que você não ama, você adoece. Ou adoece o outro. Então, o que é que está fazendo de errado? O que é? Não é esse amor já falei, né? Não é esse amor cristão, eu sou cristão, viu, gente? Tem um amor cristão meio distorcido por aí, né? Mas não é esse amor de doação, de entrega, é o amor de reconhecer o outro como legítimo. O amor é a emoção que funda o social. Sem a aceitação do outro na convivência, não há fenômeno social. E aí ele vai falando isso para nós e a gente fica assim, opa, né? Mas um sistema social, é só esse sistema baseado no amor? Sim. Segundo Maturana, sim. E eu acredito nisso também. Por isso estou falando o que eu acredito, né? E aí ele fala assim, olha bem, nós somos há 3,5 milhões de anos animais. Animais, que tipo de animais? Animais colheitadores. E a gente até hoje gosta, né? Vai no supermercado e sai enchendo o carrinho, né? Compartilhadores. Olha como nós gostamos de compartilhar. Nós estamos aqui nesse momento, né? Cooperadores. Nós gostamos, nós vivemos isso. Nós precisamos disso. Quando eu fui compartilhar a intenção desse evento, né? Compartilhei com Joelma, mas compartilhei com alguns outros colegas, até fora daqui do departamento, né? Como aquilo me deu, assim, uma força e uma coragem para compartilhar e acontecer o evento com vocês, né? E aí, olha essa frase seguinte, o que está dizendo ali? O que está dizendo ali? Depois de cooperadores. Ah, eu quero escutar, vocês sabem ler? Vocês conseguem ler? O que está dizendo ali? Machos participam. Aham, já tem mais de 3 milhões de anos que acontece isso. Então, os machos que não participam, eles têm argumentos que não sei de onde é que eles tiraram, não. Então, tem
emoção que justifica isso não, né? E ele fala como isso... Tá faltando a emoção dele está em outro lugar, boa colocação, né? O que é que está acontecendo aí? Vivemos em pequenos grupos, aí nós somos também sensuais, porque nos tocamos, e também vivemos e expressamos a sensualidade no encontro personalizado com outros. Essa é a nossa história, né? Então, trouxe para vocês, eu acho que posso falar aqui desse pedacinho antes, quer ver, ó? Ia pular isso, estou preocupada com o tempo. Eu vou ler aqui devagarzinho, mas gostaria, assim, a leitura, às vezes, na fala, não é muito do meu feitio fazer fala assim, né? Quem conhece sabe que eu saio andando, né? Mas a gente está num momento aqui que a gente quer compartilhar esse conhecimento e temos uma limitação, né? Para quem está em casa nos acompanhar melhor. Então, vou ler aqui, olha, somos animais dependentes do amor. O amor é a emoção central na história evolutiva humana desde o início. E toda ela se dá em uma história em que a conservação de um modo de vida, no qual o amor, a aceitação do outro como um legítimo outro na convivência, é uma condição necessária para o desenvolvimento físico, comportamental, psíquico, social e espiritual da criança, assim como para a conservação da saúde física, comportamental, psíquica e espiritual do adulto. Aí vocês falam assim, tá, não tem novidade nenhuma nisso, né? Mas a gente vive isso, né? De alguma forma a gente vive isso, porque se a gente está vivo até aqui, a gente vive um bocado disso. De alguma forma a gente vive isso, né? Então, num sentido estrito, nós, seres humanos, nos originamos no amor e somos dependentes dele. Essa frase, eu desejo, né, que ela entre aqui para nós, né, entre nós nesse espaço, mas que também na vida de vocês. E de que forma que nós estamos vivendo, deixando essa biologia do amar de lado para nós, nos nossos sistemas. Por que nós não estamos fazendo questão de viver essa característica biológica nossa? Mas vamos mais um pouquinho, já quase finalizando, né? Pensando na questão dos sistemas e da educação. Um dos livrinhos lá do Maturana, que aparecem para nós, um dos escritos, né? Ele questiona no início para que serve a educação e traz para a gente assim uma reflexão, né? O que é essa palavra servir? Quando a gente fala, para que serve aprender inglês, né? Para que serve aprender a fazer essa cirurgia direito, né? O servir, ele é relacional. Algo serve para algo em relação a um desejo. Nada serve a si mesmo. Então, a gente faz uma pergunta assim, o que nós queremos com essa educação? Aqui para os alunos de letras, né? O que vocês querem com essa educação que vocês estão ganhando? O que vocês estão querendo? Né? E quando a gente pensa, assim, em educação, a gente pode pensar, não sei se eu coloquei isso aqui para vocês. Podemos falar desse aqui, para nosso tempo. A biologia da educação, né? Nesse olhar da biologia do conhecer. O que é o educar? O sistema educacional. Então, a gente tem aí um sistema educacional que nós vamos olhar, são ali os professores, são ali os estudantes, educandos, educadores, e o que nós queremos trazer na conversa aqui com vocês também olhem esse sistema e atrás dessa pessoa que você vê, tem todo um sistema. Então, veja que quando a gente está na sala de aula, são muitos sistemas ali. Então, você traz o seu sistema particular, você traz o seu, você traz o seu. E nós estamos criando um ambiente ali da sala de aula. É importante a gente pensar o que a gente quer dessa educação que nós estamos recebendo e fazendo juntos, não só recebendo, né?
mas a gente está fazendo junto. Eu não estou ali dando aula, né? Eu estou no meu agir de professora, mas eu recebo muito ali daquela sala de aula. Mas ter essa consciência desse mundo que aparece para nós na sala de aula, nesse sistema educacional. E aí a gente tem efeitos de longa duração, a gente precisa pensar nisso, não são coisas que mudam facilmente, mas a gente consegue criar esses laços, esses vínculos na sala de aula. Nós percebemos também, quando nós estamos no trabalho com crianças, aí, nesse momento, eu estou tendo a alegria de novo de dar aula de inglês para professores que serão professores de criança, né? Então, o que a gente deseja? A gente deseja que a criança venha a ser e ter a capacidade de se aceitar e de aceitar o outro. Então, olha, escrevi aqui para vocês, né? Converter-se num ser capaz de aceitar-se e aceitar o outro a partir do respeito de si mesmo. Esse é um sonho para nós, né? Eu sou mãe, 4 filhos, né? 2 casais. E o desejo que eu tenho mesmo é de que eles aprendam a se respeitar, em primeiro lugar, né? A se aceitar, para poder fazerem o mesmo com o outro. E aí, quando nós estamos na educação com jovens, e eu lembro uma fala aqui da Rosana, andando pela UFV e entrando aqui no departamento, como são jovens, como são muito jovens, tem uns que parecem adolescentes, né? E aqui a gente tem professoras que lidam também com adolescentes, né? O que a gente espera, então, quando a gente está com esses jovens, né? A gente espera que eles experimentem a validade, né? E eles venham validar esse mundo que eles vivenciaram quando criança. Aí a gente entra na universidade, está tudo destrambelhado, né? E não tem julgamento nenhum. É o mundo que você deu conta e que seus pais deram conta de receber. Eu também recebi. Lindo casal ali, né? Mas teve separação, mas teve confusão, mas teve um monte de coisa ali, né? Confusão de trabalho, né? Essa foto eu não mostrei, né? Então, é o que eles deram conta para a gente estar aqui, né? Mas o nosso desejo e a nossa consciência enquanto educadores é que a gente possa abrir um espaço da sala de aula para que eles mostrem o que eles aprenderam também no aceitar-se e no aceitar o outro. Será que a gente está fazendo isso na sala de aula? Será que a gente está só né? Joga os conteúdos e bota o projeto e publica o não sei o quê, né? E dá curso e faz reciclagem, né? Faz reciclagem, né? Mas como se a gente pudesse entrar lá na máquina e reciclar, né? Igual papelão, né? Então, a biologia da educação, ela vem, assim, fazer essas reflexões, né, para a gente. Uma criança que não se aceita e não se respeita não tem espaço de reflexão, porque está na contínua negação de si mesma e na busca ansiosa do que não é e nem pode ser. Então, alguém está falando, você é isso, você é aquilo, eu quero que você seja assim, mas eu não sou assim, gente. Fica quieto, né? Mas eu não sei ficar quieta, né? O outro sabe, mas eu não sei, né? A educação, a gente escuta muito essa frase também está no livro do Maturana, né? A educação vai mal. Aí eu acho que a gente pode fazer uma reflexão sobre a educação do Brasil, né? Ela faz com que as meninas e os meninos se aceitem, se respeitem, e assim, se aceitando, respeitem um ao outro. O que a gente vê, né, na sala? A gente precisou parar muitas vezes as aulas para falar de bullying, né? A gente precisou abrir processos, às vezes, dentro da universidade, instâncias, né? Falo da universidade, que é mais o meu meio, mas também já andei em muitas escolas, né? E estou na escola ainda de alguma outra maneira. Então, quando a gente reflete, vai mal, a primeira coisa de base na biologia da educação, na biologia do conhecer, é perguntar como que essa pessoa se aceita e aceita o outro. A gente às vezes fica pensando, vamos botar novos métodos, vamos colocar tecnologia, vamos botar isso, vamos botar aquilo, mas e a pessoa? Como é que a gente está olhando a pessoa, né? Então, como aceitar-me e respeitar-me?
se estou aprisionado no meu fazer, né? Que isso é Maturana também, né? Que é só num saber, um conhecimento que eu vou acumulando, decorando, guardando. Ele é importante, mas eu não posso parar aqui, né? Então, como aceitar-me, respeitar-me se estou aprisionado no meu fazer? Porque não aprendi um fazer pensar que me permitisse aprender quaisquer outros afazeres. Ao mudar meu mundo, se muda o meu viver mesmo? Eu estou mudando a minha vida cotidiana? Vocês estão mudando a vida de vocês aqui na Universidade de Viçosa? Federal, graças a Deus, federal, e que assim seja na nossa luta, que ela se conserve, né? Vocês estão mudando os fazeres de vocês ou vocês estão só sabendo coisas? Vocês estão pensando também? Né? Vamos lá. Aguenta aí que nós vamos ter um cafezinho. Pena que o povo online não vai ter cafezinho aqui por nossa conta, né? Vamos perder o nosso café, né? E aí, o nosso tema, né? Isso aqui é mais uma provocação, porque não dá para a gente falar, né, de sistemas sociais, redes de conversação, 10 minutinhos aqui, 5 minutinhos finais, né? Sistemas sociais, sistemas de trabalho, sistemas hierárquicos. O que vocês me ouviram falando? O que é sistema social para Maturana? Vou dar uma de professor agora. O que é sistema social para Maturana? Qual é a base do sistema social? Não pode voltar o vídeo agora para ouvir de novo. O que é a base? O que é um sistema social? Qual é a emoção que está no sistema social? Se vocês fizerem assim, vocês estão com vergonha de falar. Qual que é? O amor, o outro como legítimo outro. Isso. Então, para ele, radicalmente, sistema social é esse onde eu tenho a emoção do amor fortalecendo a gente aí. Criando essa rede de conversação. Então, é lógico que eu não vou ficar no emocionar do amor o tempo todo. Mas eu tenho que ter a consciência de que eu crio esse espaço para isso, para desenvolver a minha biologia e crescer. Diga, pode? Vou repetir. Maravilhoso isso. Você vai escutar bastante disso aqui também. Que bom que você veio, né? Então, a colaboração que nós tivemos, para quem está em casa e não escutou, né? Ela trabalha num sistema prisional, né? E o olhar que ela sabe que precisa ter com seus alunos, não é um olhar de pena, mas é um olhar de reconhecimento. É uma pessoa. É isso mesmo? Estou falando aqui direitinho para eles? Sim. Ótimo. Então, você tocou num ponto que seria legal se a gente pudesse estender um tanto mais, né? Porque olha os outros sistemas, né? Então, aqui, para quem está em casa não escutou, não deu tempo do Felipe chegar lá com o microfone, né? Então, nós conseguimos trabalhar nesse sistema, dando aula ali no sistema, eu quero usar a sua palavra, prisional. Isso. Tá certo. Aqui de Viçosa. Então, nós conseguimos porque existem regras. Então, vamos lá? É um desafio. A Brenda, quando estava aqui cedo, perguntando, né, sobre os sistemas, e isso é uma realidade para a gente viver, né? E isso é uma realidade para as escolas. Eu falo assim, olha, eu acho que eu sou, assim, muito grudada no meu conterrâneo, Paulo Freire, que a gente vive nas utopias, né? E a gente acredita, eu acredito, né, que é possível eu cada vez mais melhorar a minha sala de aula para que crie um espaço para todos, inclusive, né? E que regras são essas? Vamos ver aqui, né? A gente tem, então, sistemas sociais reconhecidos aí na biologia do conhecer, sistemas de trabalho, sistemas hierárquicos.
O que são, então, esses sistemas de trabalhos? Os sistemas de trabalhos, eu tenho as regras. Eu tenho o ponto. Eu tenho o meu horário de aula. Sistema de trabalho, eu preciso dessas regras. Eu vou usar a frase que você usou. Nós precisamos. O que nós questionamos é, a gente não pode ficar embaixo dessas regras. Né? Então, um sistema de trabalho, ele pode ser um sistema social? Para Maturana, não. Pois é. Por causa das regras. Se eu conseguisse vir espontaneamente, sem ter que bater o ponto, se eu conseguisse falar, olha, hoje eu estou assim, arrasado, perdi meus familiares e foi uma coisa trágica, não sei o quê. Não, tudo bem, fique em casa, mas é todo mundo que vai entender o que você passou. Então, eu preciso de regras, eu preciso de um atestado de saúde, eu preciso do ponto. Se eu estou precisando de regras e essas regras não foram constituídas comigo, eu não posso chamar isso de um sistema social. Olha, na minha interpretação, lembro dos amigos que estudam isso comigo, né? Que falava assim, nossa, você acredita demais no amor. Eu falei assim, eu acredito demais nessa característica da biologia, porque é só por isso que eu estou viva até hoje, porque teve amor passando por alguém e eu estou aqui, né? Então, como eu posso construir o meu sistema de trabalho? Aí vocês pensam no lugar onde vocês estão trabalhando, estudando, né? Que regras são essas? Essas regras, elas surgiram a partir de que emoção? Talvez na emoção do medo de ser agredido, do medo de, eu não sei, eu vou fazer aqui pensando, né, na situação que foi colocada aqui para nós, né? Quais são os medos que existem ali para eu colocar essas regras? E a partir dessas regras, eles obedecem às regras, eu consigo trabalhar. Eu falei que a gente não ia dar muito tempo de falar disso, né? Que é uma pincelada e deixar vocês curiosos aí para olhar. Mas o sistema de trabalho, ele pode ter seus momentos onde eu viva um sistema social. Senão, também, eu vou murchar demais. E aí, o que acontece quando a gente investiga a sala de aula, os hospitais, o presídio? Né? Olha o adoecimento. Olha a sensação, né, de murchar. Como que a gente tem isso, né? Esses dias eu estava, infelizmente, né, encontrando uma ex-aluna nossa aqui, né, egressa, e trabalhando, concursada, etc., mas ela está de licença médica há 90 dias e não quer voltar da sala de aula. E ela tem 3 anos de formada. Eu falei, ai, não podia contar isso para vocês, né? Não quero desanimar ninguém, né? Mas o que é que está acontecendo? Vamos olhar o que está acontecendo. Então, a nossa conversa foi essa. Quais são as regras que você não está dando conta? Quais são os sistemas desses alunos que estão ali que você está carregando nas costas? Você sai do seu lugar de professor, a gente vai falar disso amanhã, né? E os sistemas hierárquicos, aí nem preciso falar, né? Porque um manda, o outro obedece. Você não é bobo? Obedece, né? Então, os seres humanos não somos o tempo todo sociais, a gente sabe. Somente o somos na dinâmica das relações de aceitações mútuas. Sem ações de aceitação mútua, não somos sociais. Olha como nós estamos sofrendo, gente. Precisa da gente fazer campanhas igual a gente faz para incluir alunos, para cor, para afetividade, quantas coisas, né? Não vou nem enumerar aqui, que são muitas, né? Sem ações de aceitação mútua, não somos sociais. Entretanto, na biologia humana social, é tão fundamental que aparece o tempo todo e por toda parte. Às vezes, a gente não está vendo. Você enxerga onde você trabalha, os momentos que você tem de vivência de sistema social. Embora as regras estão ali. Depois, você fica tão bem no seu sistema que você até esquece as regras. A gente fica tão bem na escola que a gente tem na universidade que a gente até esquece que a gente tem que vir bater ponto. A gente vem. Eu quero estar lá. Né? Eu mando e-mail para os meus alunos. Falo assim, antes de começar o período. Tem aula, viu, gente? Segunda-feira tem aula, né? Tem uns alunos aqui.
Eu falei assim, tem aula, hein, gente? Tem aula, porque eu tô doido querendo dar aula. Se só essa favor de aparecer, só vocês me deixam no vácuo, né? Então, para a gente refletir um pouco, né? Nós não vamos ficar falando da teoria dos sistemas, até porque não é bem isso, né? Sim? Poderia falar um pouquinho uma Claro, coisa claro. que eu acho super importante? Essa questão de regras e do sistema social, e dessa questão do amor, e da gente ser assim, é um fato, a gente é. E como esse amor reage na gente, seja como sofrimento ou como alegria, são só dois lados da mesma moeda. E a questão dos limites, das regras, gente, ele também, eu gostaria de falar, mostrar, que você comentasse isso, Sim. a importância, porque para o desenvolvimento do ser humano, a gente também precisa do limite, como um atrito, como um desafio. Entende? Às vezes a gente olha as regras apenas como um limite, nesse nível do tenho que obedecer. Mas a regra, ela desafia a gente. Mesmo no próprio Maturama, quando ele fala que qualquer sistema vivo se desenvolve a partir do estímulo externo. Sim. Muitas vezes esse estímulo não é positivo, gente. É desafio de autodesenvolvimento. E aí ele mostra para a gente, nesse trabalho maravilhoso que a Hilda está mostrando, porque é maravilhoso. A verdade é maravilhosa, como a vida, como a gente chega aqui na UFV e se encanta com a natureza, como a gente se encanta um com o outro aqui. Isso não é uma utopia, isso é a realidade. Amanhã vocês vão ver isso pelo olhar do Bert Helling, é Maturama em continuidade. Em continuidade. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, como a gente também lidar com os limites e com as regras a partir de uma postura de desenvolvimento. Isso. Não vendo apenas o limite como um obstáculo, como um peso. Isso. Mas vendo também como algo em função de algo que você vai precisar se posicionar em relação a isso. Conseguir olhar de outro aspecto, conseguir... Percebem o que eu estou falando? É muito difícil de explicar, gente. Entendeu? Não, é muito difícil. Tá O claro. mais simples, o essencial, é o mais difícil de se ver. Nunca que a gente se engane com relação a isso. E é assim, a vida desafia a gente dia a dia, porque a vida não tem ensaio. E esses limites nos fazem crescer. Muito mais do que chá de cidreira, mingau de aveia, mingau de maisena. Combinado? Isso. Sim. Eu achava que a liberdade é o que libertava. E eu fui cair num sistema que me obrigava a ter regras. Isso. E isso me amadureceu um pouco como ser humano. Ótimo. E quando eu levei isso para a sala de aula, eu sinto que os meus alunos têm mais responsabilidade e têm vontade de ir para a sala de aula com mais vontade, não porque eu vou lá e passo a mão na cabeça. É incrível como que eles se sentem vistos a partir do momento que você chama atenção, às vezes, quando está fazendo algo errado. Porque às vezes é para chamar atenção. Ótimo. Então eu vou, segura se você quer falar mais um pouquinho, mas eu vou pegar a frase que foi importante. Qual foi o pedacinho importante? Tudo foi importante. É bom escutar a sua experiência, mas para ajudar a fazer um link aí com a Rosana, quando eles são vistos. Eu vejo você. Eu vejo você. Quem está na minha sala de aula já deve ter escutado isso pelo menos algumas vezes, né? Eu vejo você. Eu estou vendo você. Aí, quando eu falo assim, galera, tem que entregar o negócio. E vai ser dia tal. Ai, tá bom, a gente faz. Faz por quê? E faz desse jeito por quê? Porque eu vejo. E eu vejo você. Eu vejo que você dá conta. Eu vejo que você pode. Mas você também é livre, né? Porque eu vejo você, mas não vou fazer você fazer. Então, quando eu tenho essas regras e esses limites que te fazem ser vistos, é diferente. Quase que nem entendo isso como uma regra, como um limite. Você está entendendo? Então, você foi vista na sua profissão também. Nossa, aqui eles prepararam um ambiente para eu me sentir segura e eu sou capaz. Eles me prepararam isso, eu gostei disso. E eu vou desenvolver nisso, eu me senti bem. E às vezes, numa escola sem regras, usando aí a sua fala, eu não me sinto bem, eu não vou desenvolver, eu vou adoecer, eu quero ir embora. Então, a gente pode conversar um pouco mais ali no café, acho que é bom todo mundo, né, colocar a sua colaboração,
Mas é uma questão muito boa isso que vocês trouxeram. O sistema social, ele é na base do amor, na emoção do amor, a base, né? Não é, ele é na base, falei mal, né? Ele é, a base do sistema é o amor. O amor, eu vejo você, eu sinto você. É importante. Eu vou contar uma experiência. Eu tenho uma amiga cadeirante, com quem eu saía mais, né? Pandemia deu uma segurada na gente, né? Mas a gente, às vezes, em Viçosa, a gente precisava sair 6h30 da noite, 7 horas da noite, porque os restaurantes não tinham acesso a cadeirante. E outra coisa, onde tinham acesso à rampinha, alguém estacionava. Alguém estacionava o carro. E como que a gente ia entrar para o restaurante? Então, a gente aprendeu que a gente tinha que chegar cedo. Aí eu falei, pô, mas isso está errado, né? Por que as pessoas não respeitam o lugar que é seu? Né? E a gente começou nesse processo, né, de transformação. Mas vejam, o que eu quero dizer, quando eu vi a minha amiga cadeirante passando essas situações, eu comecei a ver outros tantos que eu não via, gente. Que eu não via. Então, eu vejo, eles são vistos, vai me provocar um desenvolvimento e outras coisas. Uma das primeiras ações que eu aprendi, sabe o que foi? Imprimir uma plaquinha, que eu achei na internet ótima, que ela era assim, a plaquinha, a Aninha já falou que eu tenho que parar para a gente tomar café. A plaquinha dizia assim, todos querem esta vaga, mas ninguém quer essa cadeira. Ah, imprimi desse tamanho, gente. E tenho no meu carro. Mas já faz tempo que não preciso usar isso, graças a Deus, né? Espero. O que eu fazia? Aqui na universidade. Aí eu tô andando, vi alguém na vaga do cadeirante, eu olhava, não tem. Agora eu tô me entregando, porque muita gente recebeu essa plaquinha e não sabia que era eu. Aí eu ia lá, gente, botava a plaquinha, ali no DLA antigo, a gente tinha um lugar. E o povo chega atrasado e acha que pode parar lá. A gente tinha um lugar. Ah, muitas vezes a pessoa está fechando a janela. Eu falei, ei, peraí. Você não é cadeirante. Aí, o que foi? Eu falei, eu sou fulana de tal, sou professora aqui nesse departamento, essa vaga é de cadeirante. Não, então eu vou arredar para lá. É uma vaguinha, Joelma vai lembrar dessa vaguinha ali, que eles deixavam para o cadeirante vir fazer uma baliza e eles botavam fechando assim, ó. Aí eu falei, não pode manobrar aqui não, é vaga de cadeirante. Ah, mas não sei o que, eu falei, tira o carro, é vaga de cadeirante. Ô, gente, eu não sei onde eu tinha cara para fazer isso, mas eu fiz muitas vezes. E a plaquinha, uma vez uma colega minha, eu participava de uma comissão de um departamento que tínhamos uma cadeirante. E quantas vezes a gente estava na reunião e ela falava assim, pessoal, não estou conseguindo vaga, eu não vou poder participar da reunião com vocês, eu não tenho como sair do carro. Eu falei, gente, que isso, gente? Não tem uma vaga aqui na frente que é muito pedido por causa dela, está estacionada. Aí um dia eu botei uma própria colega daquele departamento, eu parei assim lá atrás, aí vi que ela estacionou na vaga de cadeirante. Gente! Eu falei, não, minha plaquinha. Ela saiu, eu estava com Maria Tereza. Aí, Tereza, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu falei, eu vou botar no carro dela. Não, mas ela não é sua colega? Mas ela saiu correndo, andando. Eu não vou gritar o nome dela para ela tirar, mas eu vou deixar a plaquinha. Eu falei assim, ela vai saber que é você? Eu falei, se ela souber que sou eu, depois eu até falo para ela que fui eu que botei a plaquinha. Porque, peraí, a gente está aqui num grupo. Tá vendo o sistema? Um sistema que exclui, que não inclui de mentirinha. Né? Quando eu falei para os meninos aqui da Libras, eu falei assim, olha, por favor, fica aqui do meu lado, porque a pessoa que é surda, ela tem direito de me ver. Se você fica do lado de lá, quantas vezes eu vou num evento que o intérprete está do lado de lá? Então, eu não estou vendo a pessoa surda. Porque ele ficava assim para mim, a moça. Eu já passei por isso, viu, gente? De verdade. Olhava o intérprete, olhava lá. Eu falei assim, uai, ou nós estamos incluindo, ou nós estamos fazendo de conta para ganhar o quê com isso, né? Nós não vamos ganhar nada com isso, gente. Mas vamos fazer um processo de inclusão legal, né? Vou terminar para a gente poder ir para o café e se conversar e se preparar bastante para compartilhar aí com a Flávia. Os fenômenos sociais, então, a biologia, que a gente leve o nosso corpo, a nossa biologia, a nossa constituição
para viver a sociedade. Não exclui, não tem como excluir, gente. Os fenômenos culturais, então a aceitação do outro, esse processo que a gente está passando na nossa sociedade brasileira, viçosense, universitária, DLA, né, de inclusão, é uma questão cultural e precisa ser trabalhado. Mas são dois fenômenos que têm consequências. Olha como a gente vai se modificando. Essa é a figurinha do livrinho lá. Não sei como botar essa luzinha, acho que é aqui. Não sei. Ali, lá em cima, né? Então, A, B, a gente entra assim na universidade, vive nesse meio de transformação, e olha como A, B vão se modificando, e como o meio também vai se modificando, isso, mas que seja para um sistema de saúde nossa, né? Um sistema social onde a gente pode existir como a gente é, né? E o que os dois têm em comum, nós vamos continuar escutando aí, mais tarde aqui agora com a Flávia, amanhã, né? O Humberto Maturana e o Bert Hellinger, por que nós quisemos trazer esses dois trabalhos juntos, né? Com certeza, quem já conhece um pouquinho do Bert também, né? Que o Maturana às vezes foi novidade, mas a gente já sabe da questão dos sistemas, a gente já sabe da questão do nosso lugar, de ver o outro, enxergar o outro como legítimo outro, numa linguagem bem mineirês, né? Apesar de eu ser nordestina, tá? Do jeito que você é. E aí nós vamos conversando. Isso as redes de conversação. E a sala de aula, imagina, na literatura, né? Na linguística, no campo, né? Como o outro é. E dá esse espaço para que a conversação aconteça, né? Então, acho que era isso que eu tinha aqui, passando os minutinhos. Esses são os livros, as referências, depois a gente vai compartilhar também isso, mandando por e-mail para vocês, né? Quando a gente mandar mais informações. Então, esse primeiro é o trabalho de educação e linguagem e emoções, emoções e linguagem na educação e na política. Esse é um livrinho bom para esse tempo, viu, gente? Cognição, Ciência e Vida, que vai falar muito da história da linguagem, do ser humano, a sua constituição, mas também traz um pouquinho de educação também, das emoções, e a Ontologia da Realidade, que é um estudo maior sobre o nosso existir humano. Aí ele trabalha sobre a ciência, os conceitos de ciência, a psicologia e outras questões. São trabalhos bonitos de conhecer. Muito obrigada por esse espaço, agradeço a vocês a paciência aqui, né? Em particular aos estudantes que vieram também aqui conosco, os colegas, amigos que estão aqui com a gente, e também o pessoal que está aí nos acompanhando online. Nós vamos ter o nosso intervalo. Tem um tempinho de pergunta? Que bom! Achei que ela falou assim, fim para tudo, né? Então, nós temos um tempo a mais para conversar, para perguntar. Por favor, a Flávia fique à vontade também. Ótimo, o Felipe vai ajudar aqui. Boa noite. Olá, querido. Então, eu queria fazer uma pergunta acerca de tudo isso que foi apresentado, né? Muito em referência, pensando de fato, no caráter da educação, né? Uhum. Muito pensando em mim também, né? Que estou no curso de letras, me preparo para ser um professor. E assim, e fazendo um apanhado de tudo, uma coisa que me veio muito à mente é a questão da alteridade, né? Que se precisa ter ali dentro da sala de aula, o professor com os alunos, né? Que de fato, né, foi mencionado várias vezes de levar o estudante em consideração, né, nas suas vivências, nas suas emoções. E uma coisa que eu ficava pensando é que até no que foi dito em relação aos sistemas, essa dinâmica dentro da sala de aula, eu acredito, né, que é muito possível. Mas uma coisa que eu ficava pensando é como que essa dinâmica às vezes se daria na relação que se tem fora da sala de aula, no sentido assim, porque você tem uma relação do professor com o estudante, né? E como às vezes isso poderia se dar, às vezes, na relação do estudante com a família ou até do professor com a família, né? Porque eu, pelo menos na visão que eu tenho, né, de estudante de escola pública, e dali que é uma diversidade muito grande, e às vezes até das coisas que a gente vê no dia a dia, né? E às vezes até entendo que a família
toma certas posturas por conta das vivências escolares que tiveram, né? A gente vê que todas as vezes que foge um pouco daquilo que de fato é aplicar o conteúdo, ensinar e meramente ficar nesse ponto, às vezes não é bem visto, né? E como lidar com esse tipo de situação? O que que não é bem visto? Fala Às de novo. vezes, tomar uma metodologia, uma certa atitude que foge daquilo que de fato é o simplesmente ensinar o conteúdo. Mas isso numa visão que às vezes das famílias para a escola, Entendi. ou das famílias dos estudantes, ou da família para o professor. Pode. Como é o seu nome? Marcos. Marcos. Falei Sim. certo? Pode, Joelma. Vá. Porque muito do que você está falando, né, é transformador. E aí, às vezes, como que a gente transforma em sala de aula e o menino volta para casa e se depara com um outro esquema, que é um sistema outro, que vai justamente contra essa transformação. Ótimo. E muitas vezes existe a interferência mesmo ruim dos pais na escola, quando os pais querem, a gente que trabalha com literatura, vivencia isso com mais frequência, por trabalhar com arte, a interferência da família no sentido ruim, de impedir essa transformação, né? Então, ou de não contribuir, às vezes até de impedir. Antes a Rosana quer ajudar na resposta, antes eu quero só dar uma contribuição, né, do que eu escuto, né? Primeiro, o que eu sinto, é importante você, estudando, você ter essa preocupação, sabe? Como é que eu vou estar lá, né? Eu quero agir nesse sistema que venha ter essa base no amor e no reconhecimento do outro. Mas eu tenho um conteúdo aqui para entregar. E se eu vou entregar esse conteúdo de alguma outra forma, na arte, na literatura, como é que fica ali os pais? Então, olha como tudo são sistemas mesmo para a gente com coragem trabalhar e tocar. Agora, a escola está a serviço dos pais. Nós estamos a serviço, os pais são maiores. Então, quando eu olho, eu só estou na escola porque aqueles pais tiveram aqueles filhos. Então, primeira coisa, né? Nossa Senhora, né? Mas são aqueles pais. Eu trabalhei numa escola que quem levava era sempre a avó, os meninos. Isso é muito comum na nossa cultura, nas escolas, né? Então, não só públicas, sem discriminação aqui, né? Mas, olha, eu olho aquela avó, através daquela avó, eu vejo seus pais. Né? Então, quando eu falo vejo você, tem essa profundidade. Quando digo para os meus alunos, né, eu estou a serviço de vocês. Eu estou a serviço dos pais de vocês. Então, quando eu tenho, assim, muito enfrentar, o aluno que enfrenta a gente, né, já passei bem isso aqui na UFV. Ótimo, ele está me tirando do meu lugar. Eu vou crescer com essa pessoa, mas não é fácil, não. Só que, quando eu falo, eu vejo você e a sua questão, eu vejo, como é mesmo o nome do seu pai? No nome do seu pai? Ah, tá. E a sua mãe? Eu vejo no ombro dele atrás, o pai e a mãe. Então, a vontade que eu tenho de esganar, aí eu tô aqui servindo esse casal, nessa pessoa, né? Então, vamos conversar? Interessante, né? E eu já boto a minha mão aqui, ó. Eu boto para mim, para eu lembrar. Eu tenho um pai e uma mãe atrás de mim também, que eu não tô aqui no raso, não. Olha como você vai mexer em vários sistemas. A Rosana vai falar um pouquinho, lembra aí o que você quer falar. Olha como você vai, quando você faz, eu tô na sala de aula, que é o meu lugar, eu vejo você, cara, você tá vendo muita coisa. E você, guarde o que você traz no seu coração hoje. O que você viu de você lá, quando você escutou isso aqui. Vai dar conta, você vai dar conta. Mas você olha, não só a sua intenção, tem a intenção da escola, tem uma intenção curricular, e tem uma intenção daquele que você está estudando, e tem uma intenção dos pais. Qual é a dos pais? Quantas vezes, gente, na escola, os pais falam assim, ô professora, esse meu menino não fala nem português, quanto mais
em inglês. Vocês já escutaram essa frase. Esse menino não aprender a somar, vai aprender a falar igual a senhora fala inglês? Tipo assim, uai, mas o que você acha se ele aprender? Ah, eu enfrentava assim, né? Entre aspas, né? O que você acha se ele aprender? Ah, deve ser bom para ele, né? Deve ser bom para ele. Então, deixa ele aprender. Ah, então tá. Né? Às vezes que o menino ganhou uma bolsa para estudar no cursinho. Era um só semestre, mas ele ganhou a bolsa. Para que esse menino vai lá na rua para fazer esse inglês? Ó, você acha mesmo que ele não deve ir? Uai, se você está achando que ele não deve ir, quem sou eu, né? Para achar que ele deve ir. Mas ele quer ir? Como é que vocês conversaram? Então, ali, naquele meio de família, eu não meto muito não, sabe? Eu aprendi isso nas duras penas, porque eu já levei aluno para casa, já fui um monte de trem, gente, se deixar. Mas é o respeito ali, é o pai e a mãe. Ó, vocês estão dando, eu penso naquela família, assim, gente, eles estão dando o que eles deram conta, talvez o que eles receberam. E a gente vai repetindo. Vocês viram que a nossa história é assim, 3 milhões de anos. A gente vai repetindo o que a gente tem. Por isso que a gente quer educar, para a criança se aceitar. Ô, fulano, então, seu pai não deixou você ir. Mas, professora, eu sou revoltado. Meu próprio pai. E às vezes o pai vem mesmo, professora, professor, né? O conteúdo que você tem que mostrar, né? Esses livros que tem que ler, essas coisas. É isso, vamos conversar. Mas a gente fica assim, a gente culpa os pais, né? A escola, aí fala assim, joga o menino aqui na escola. Ó, é esse o sentimento que eu tenho mesmo? Joga o menino aqui na escola e sou eu a responsável? Joga o menino aqui na UFV e vai embora. Tem professora do Colune aqui. Como é que a gente olha isso para esses pais que saem com o coração dilacerado, deixam os meninos aqui com 14, 15 anos e vão embora? Então, eu sirvo esses pais, eu honro esses pais. Se não fossem esses pais, eu não tinha um emprego para dar aula para o menino de literatura. Né? Mas é um processo. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Tudo que a gente está ouvindo, que a gente vai ouvir, é um processo para a gente ir acolhendo isso. Olha, a primeira coisa é a aceitação de si e do Simone. Você não vive no amor o tempo todo. Todo mundo sabe disso. Não precisa nem ser... Não, mas eu sei que eu tenho essa capacidade. Bom, eu quis só focar na questão dos pais, que eu sirvo, né, aos pais. Por favor, Rosana. Eu vou dar uma contribuição aí para ampliar um pouquinho o olhar que a Hilda está trazendo, que é perfeito para vocês. Cada pessoa traz em si o seu sistema. Quando eu olho para você, você é uma célula do seu sistema. Igualzinho se pegar um fio de cabelo nosso, não tem todo o nosso DNA, todas as informações sobre o nosso corpo, essa aqui é uma célula do sistema dela, cara. Todas as regras que tem no sistema dela, todas as questões, todo o amor que trouxe beleza e todo o amor que a gente acha que às vezes trouxe dor, sofrimento, está tudo aqui. A gente é um pedaço do nosso sistema. Simples assim. Quando você olha para um aluno assim, você olha para, quando ela fala, eu te vejo, eu vejo tudo que você traz com você. E ela tocou num ponto fundamental. Amanhã a gente vai trabalhar as 3 ordens do amor, porque se foi dito aqui várias vezes a palavra relacionamento. O importante não é a coisa, é como eu me relaciono com aquela coisa. Como eu me relaciono vai fazer toda a diferença. Entende o que eu estou falando? Como eu me posiciono. A gente ensina um saber aqui. Ameaçado. Simples assim. Então, esse momento de aprender exige um respeito por aquilo que vai ser transformado em mim. Sei que isso habilita os meus filhos. Para vocês que estão aqui na universidade, muitos hoje estão na universidade, são o primeiro da sua família, do seu sistema familiar, de gerações. Eu fui a primeira de gerações da minha família a entrar na universidade. Isso ameaça mais a mim do que a ele. Porque a gente tem uma necessidade de pertencimento. O ser humano, se ele não tem um grupo que cuide dele, ele sobrevive. Isso está assim, ó. Nosso DNA, a gente tem medo de ser adontado. A gente precisa se sentir pertencendo. Então, sem aprendizagem, se não houve transformação, não houve aprendizagem. Você decorou, você tem a memória daquilo, mas aquilo você não trouxe para você, você não trouxe como sua vida. A gente não
Vai. Decoreba não transforma ninguém. A escolha não transforma ninguém, não. Transforma perfeição. Então, o que a gente está trabalhando hoje sobre esse processo de autotransformação. Aí você está me falando, se eu não me aceito, se eu não aceito ser parte do meu sistema, Eu vou só repetir, só para quem está em casa, né? Então, o que a Rosana trouxe, veja se é isso mesmo, que eu anotei um pouquinho só, né? A questão do pertencimento e, vou usar uma palavra, fidelidade, né? Quando a gente mexe com a questão de família, então eu sou fiel ao meu núcleo aqui, ó, ao meu sistema. Então, quando eu... É isso mesmo? De pertencimento? É uma lealdade sistêmica. Isso. É. E a gente é fiel, né? A gente é leal, desculpa usar a palavra, né? Leal ao sistema. Então, isso acontece muito quando a gente tem também na sala de aula, já passei por isso, os pais, né, que trabalham com a droga, e a gente fala assim, nossa, usa o menino para isso, né? Aí você conversa na escola para sair da droga, para não levar a droga, é um risco para ele, leva na mochilinha dele, né? Mas aí ele foi ficando, isso é uma realidade nossa, foi ficando ruim, foi ficando meio agressivo, foi ficando esquisito, foi parando de aprender. Eu falei, nossa, o que está acontecendo aqui? Né? O que estava acontecendo, gente? Ele parou de levar a mochilinha. Mas a quem que ele devia essa lealdade? Ao pai e aos outros que estavam ali na casa dele para levar essa mochilinha. Fala. Isso. Boa. É. Ótimo. Bocado. Daí vai. Para ser leal, né? Ótimo. Rosana, venha cá dizer que com dó que o pessoal não está ouvindo, né? Um amor respeitoso, né? E que o ambiente da escola, ótima frase também, né? O que eu faço aqui é ensinar, eu ensino inglês, você ensina literatura, né? É isso que me cabe aqui. Agora, eu compreendo essa dor, né? Só que a gente vai aprender como que essa questão desse olhar dos sistemas, das ordens da ajuda, das ordens do amor, que a gente vai falar um pouquinho, como que isso realmente me põe no meu lugar e põe aqueles ali para andar. Então, no caso que eu falei aqui, da família, né? Deixamos, eu falei com a professora, ela dá essa ordem de que ele pertence à família dele, não deixa ele sem família. Mas ele pertence à família dele. Ótimo. E voltou. Agora, ele continuou carregando a mochilinha? Ele fez o quê? Eu não sei. Eu falei com a professora, para de ficar sabendo. Se ele está sabendo, não fica sabendo. Vai dar certo. Confia que você está fazendo a sua parte, né? Bom que a gente pode dizer isso depois. Sente, né? É lógico, é da minha mãe e do meu pai, né? Mas a gente tem a gente tem boas histórias disso, sabe? De aprendizado, gente. Isso tudo é aprendizado e uma vivência mesmo. Então, não é a teoria. O que é a biologia do conhecer? Quando eu falo da biologia do conhecer com algumas pessoas, falam assim, nossa, que trem complicado. Vai ler os livros de Maturana. Eu falei assim, eu achei super claro isso. Mas vamos viver isso. É a emoção e
Vai, né? Olha, já deram o sinal de que está na hora do café, eu acho que vocês também assinam embaixo, né? Nós vamos ter um intervalo, então, de uns 20 minutos, Ana? Agora? É. E aí, depois, nós vamos ter a fala da professora Flávia, que é médica aqui também, na Departamento de Medicina. Nossa, eu estou vendo o DEM na minha... Eu falei assim, gente, né? Estou vendo ali. E gostaria que vocês estivessem presentes com a gente, né, para continuar essa conversa, e também ao pessoal que está online, a gente vai fazer esse intervalo, mas 8h30 a gente retoma. Muito obrigada a vocês, viu, pela paciência, pela boa conversa, obrigada mesmo por se colocarem, né, e se ver já no futuro, e já trazer isso para a gente conversar aqui, tá? Obrigada, gente.